Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e vou resolver com você as questões de língua portuguesa, prova de linguagens, do Enem 2023. Vem comigo! Bom, a gente vai trabalhar com um textinho um pouquinho mais volumoso. E toda vez que a gente se depara com um texto que tem ali uma quantidade maior de informações, é importante fazer a leitura com as mãos, tá? Pega ali a sua caneta, vai identificando alguns pontos fundamentais, vai escrevendo algumas observações para que você não fique perdido durante a leitura das alternativas. Isso vai evitar aquele vai e vem constante entre alternativa e texto. Pensando que a prova já é complexa, já tem uma leitura bastante densa, porque cada questão trabalha com um texto, é interessante a gente economizar, já ir direto para as informações fundamentais de cada alternativa. Para que isso aconteça, é importante que a gente já tenha destacado alguns elementos ali da própria leitura. Para que a gente possa fazer essa leitura guiada, orientada, vamos ver o que o comando da questão espera da gente. O uso de citação e de dados estatísticos no texto tem o objetivo de... Legal, aqui já dá para identificar algumas coisas, ó. Uso de citação e dados estatísticos, tá? Isso daqui se chama recurso, estratégia. Ele quer o objetivo, a finalidade, a intenção. Questão bem tradicional para medir o nosso nível de conhecimento, né, do texto, nosso nível de leitura e absorção de informações. Recurso e finalidade. Por que eu uso uma determinada estratégia? Qual que é a minha intenção com ela? Ele já deu para nós aqui quais são as estratégias. Vamos ver por que elas foram usadas. São tantas formas de matar um preto que para alguns sua morte é justificada. Devia estar fazendo coisa errada. Se não era bandido, um dia ia ser. Por ser preto, sua morte é defendida. O preto sempre merece morrer. Repara que eu tenho as aspas aqui, ó. Elas representam, então, a citação de alguma coisa. Já estava falando lá no enunciado, né? Que havia citação de algum elemento. Encontramos a citação. E aqui, ó, a estrofe acima é do poeta e educador social Baticum Proletário, que atua na periferia de Fortaleza, no Ceará, preparando jovens, em quase sua totalidade negros, para enfrentar as dificuldades impostas pelo racismo estrutural no país. Destacar aqui, ponto importante, né? Isso que vai justificar, então, tanto a atitude do poeta como a citação apresentada aqui. A gente já tem um link, né? É a partir da arte que Baticum consegue envolver a juventude em um projeto de fortalecimento dessa população ao promover batalhas de rimas, slams e saraus com temáticas que discutem os problemas sociais. Não por acaso, o tema mais explorado nas rimas, versos e prosas é a violência. De acordo com o mais recente Atlas da Violência, em 2019, os negros representam 77% das vítimas de homicídios, quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria deles jovens. O Atlas revela ainda que o negro tem quase 2,7 vezes mais chances de ser morto do que um branco, o que justifica o movimento de resistência crescente no Brasil. Essas duas partes aqui, ó, né, essa primeira aqui e a segunda, as duas retiradas do Atlas, são dados estatísticos que servem para justificar uma dada perspectiva. Então aqui no texto eu vou ter dois recursos expressivos que já foram adiantados, a gente já leu lá no enunciado que seriam utilizados, né? A citação e depois aqui embaixo dados estatísticos que vão comprovar algo relacionado ao que a gente já destacou. Ó, Atlas da violência. O ponto principal da discussão, do conteúdo, é a violência. Então vamos lá para as alternativas. Aqui a gente já tem boas perspectivas para identificar o que será cobrado. Usar então aqueles recursos, né, os dados e a citação, tem o objetivo do quê?
Ressaltar, destacar, evidenciar a importância da poesia para denunciar a morte de negros, que cresce a cada dia. O que apareceu ali da poesia, né, que é colocado nos versos, é como que ele trabalha, como que o professor trabalha com aquele grupo. Não é para isso que se usa a citação e os dados. São duas informações diferentes, tá? Tem isso aqui, tem a poesia para denunciar a morte de negros, tem a poesia, mas cuidado, que o que ele está pedindo é a finalidade, tá certo? Então, elimine isso aqui para não cair em armadilha. Os dados, todos os recursos colocados têm o objetivo de destacar o crescimento exponencial da temática do preconceito na produção literária. Não, já para, né? Ele não aborda isso aqui, os dados que estavam lá estavam ligados à violência e não para falar da produção literária no Brasil. Todos aqueles recursos foram empregados com o objetivo de demonstrar o incremento no quantitativo de expressões artísticas nas discussões de problemas sociais. Uma alternativa muito pomposa, com vocabulário muito complicadinho para uma coisa que não está no texto, não é para isso que foi empregado todo aquele tipo de recurso, toda aquela gama de recursos, né? Todos aqueles recursos foram utilizados com a finalidade de evidenciar, destacar alguns argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência. O tempo todo foi falado sobre violência, né? Aquilo lá é argumento que prova alguma coisa, que sustenta uma ideia. É exatamente isso que fala o texto. Aquela citação e os dados mostram pra gente que tudo aquilo traz uma ideia de que a violência tem foco, a violência tem alvo. E isso foi provado aqui com a gente, tá? E por fim, salientar o aumento da participação dos jovens nos movimentos de resistência. Tem ali a participação do jovem, não necessariamente salientar esse aumento com os dados e a citação, eles servem para outra coisa. Então, pode tirar aqui. Essa questãozinha é muito tradicional, em que eu vou trabalhar com estratégia e com finalidade. Cuidado para a gente não ser traído e identificar nas alternativas uma estratégia, um recurso, tá? E vai falar, pô, tem isso no texto, logo você marca porque não conseguiu diferenciar o que seria recurso e finalidade. Então deixa isso bem destacado ao longo da tua leitura, tá? O que foi estratégia você identifica de um lado e a finalidade você vai colocando do outro. Tudo bem? Espero ter ficado claro. Muito obrigado e até a próxima.